Então, assim, uma das primeiras coisas que eu recebi em 2019, quando eu comecei a tomar o GANS, e casualmente o primeiro GANS que eu tomei foi o GANS de CO2. Eu me lembro como se fosse hoje, foram 15 ml de GANS. Bom, medido, né? E no dia seguinte eu tive um insight de trabalhar com a energia do infinito. Eu não sabia que era a energia do infinito, aquilo era uma novidade para mim. Nunca tinha mexido com o GANS na minha vida, mas resolvi tomar, né? O plasma líquido, não o GANS em si. Bom, uma semana depois, mais ou menos, eu recebi um outro insight, vamos dizer assim, uma luz, né? Que era para trabalhar com essa energia num plano físico, no meu corpo físico. Porque até então eu estava trabalhando com ela fora do meu corpo físico, ou seja, estava projetando ela acima de mim. Estava trabalhando com o símbolo do infinito, embora eu não soubesse ainda, mas começou como uma brincadeira, fazendo uma voltinha e tal, experimentando, apontando para cima, em decúbito dorsal, deitado na cama, logo ao amanhecer. Bom, daí, na semana seguinte, foi mais ou menos uma semana, eu recebi esse outro insight que eu deveria começar a trabalhar com isso no meu corpo físico. E eu até cheguei a fazer um vídeo na época mostrando, agora já tem um vídeo no canal mostrando como é que é. E o que acontece? Isso acabou, ao longo desse tempo todo, acabou se desdobrando numa prática. Porque vai, movimenta daqui, movimenta dali, faz o símbolo do infinito para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Começaram a surgir vários movimentos nesse interim dessa prática ao longo de 2019 para cá, praticamente 5 anos, mais de 5 anos. Porque isso tudo começou em maio de 2019, que foi a primeira vez que eu tomei o plasma líquido de CO2. Isso também abriu a minha percepção para esse campo de energia, que é o campo do infinito. Correto? E isso é uma coisa que até então eu não sabia o que estava acontecendo. Simplesmente eu recebi a informação, ou seja, eu acessei uma informação que já existia e comecei a trabalhar com ela. E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu fiz uma marcação dos movimentos e fui trabalhando esses movimentos, e hoje eles são movimentos que eles podem ser ampliados ou não, mas eles são uns 7 movimentos básicos, mais ou menos. E hoje eu quero compartilhar alguns desses movimentos que eu faço no corpo físico. Mas tudo começou com a conexão com o absoluto. Isso vem lá de 2005, mais ou menos, quando eu comecei a acessar a energia do absoluto ou da fonte. Já eram os campos, né, de energia, só que eu não sabia, não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu conseguia projetar a energia do cardíaco, mas não sabia exatamente no que isso ia dar, né? Na época eu trabalhava inclusive com poesias. E hoje eu quero compartilhar então alguns desses movimentos. Vamos começar com o movimento, que é o meu primeiro movimento, depois que eu faço os movimentos, que são os movimentos do infinito, olhando em decúbito dorsal, olhando para cima, né, em direção ao teto, deitado. Né? Isso pode ser feito em qualquer horário do dia. E não tem uma sequência, lógico, que eu sigo, né? Eu sigo fazendo esses movimentos. Hoje eu faço os movimentos, eu comecei fazendo com uma mão só. Mas hoje eu consigo fazer sincronizadamente com as duas mãos em sentidos opostos, né? Um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Então, se deslocando ao mesmo tempo, leste-oeste, norte-sul. E todos os pontos cardeais, né, da Rosa dos Ventos. Mas o objetivo desse vídeo não é esse, tá? Então, esse movimento, que é o movimento do infinito, né, o que é o movimento do infinito? É um movimento que ele
ele não para. Né? Tu pode ficar girando ele, ou tu pode projetar ele eternamente. Né? E eu comecei fazendo isso com apenas uma mão. Tá? Hoje eu faço com as duas mãos de forma simultânea. Eu consigo, né? Fui desenvolvendo, né? 5 anos já, eu fui desenvolvendo isso. Então, a gente pode começar, por exemplo, tá? Eu vou mostrar o primeiro movimento que eu faço, vou me levantar, vou mostrar esse movimento no meu corpo, tá? E vou explicar o movimento. Então, eu faço o movimento com as duas mãos, mas ele pode ser feito apenas com uma mão. Então nós vamos começar com uma mão, porque para começar fazendo com as duas, acho que vai ficar um pouco mais difícil. Tá? Mas eu vou mostrar assim mesmo, aí você decide se vai fazer com uma ou com duas. Eu chamo esse movimento, esses movimentos que eu faço sobre o corpo físico, de equilíbrio do toroide humano. Torus, energia de Torus. Não sei se vocês sabem, algumas pessoas vão saber, outras não. Existe uma forma toroidal na Terra e no cosmos e também no ser humano. Então nós temos uma energia, né, do nosso campo magnético, eletromagnético, que está à nossa volta e que nós, em geral, estamos assim meio desequilibrados com relação a essa energia. Então, uma das primeiras coisas que eu, digamos assim, consegui vislumbrar nisso era uma interação desses campos. E eu me senti bem depois disso. Tá? Mas isso cada um tem que fazer e perceber a energia que está circulando. Tá? Só mais uma coisinha. Eu voltei a assistir alguns vídeos lá da Fundação Cash, isso no Cash Brasil, e eles estão, o Mr. Cash, né, que é a pessoa que tem digamos assim, um avanço muito grande dentro desse trabalho dos campos, né? Diversos campos, ele é um físico nuclear, mais de 40 anos, então estudou física nuclear e começou seu trabalho e hoje tem uma fundação, e essa fundação tem lá seus motivos e essas coisas, e ele está, né, claro, num avanço tecnológico que para nós aqui, hoje dentro da nossa ciência, né, isso para quem é cientista e para nós seres humanos normais, né, para nós é uma coisa, digamos, quase que inconcebível, a gente não consegue vislumbrar isso. Então, eu consegui pegar uma pequena parte disso e trazer para a minha vida. Mas isso que eu vou demonstrar hoje, que eu vou mostrar nesse vídeo, é uma coisa que foi um presente que eu recebi da minha alma, eu vou colocar assim, né? Da alquimia da minha alma. Ou seja, da minha semente que existe dentro de mim, como existe dentro de qualquer um de nós. E não quero me posicionar aqui como melhor ou pior do que ninguém, apenas porque todo mundo é igual. A semente em si, a alma, é a mesma, né? Ela está fragmentada, assim, a nossa essência, a nossa mônada, está fragmentada em muitas almas. Então todos nós somos todos um. Essa é a verdade. Tá? Então eu vou mostrar primeiro o movimento do infinito, como eu faço ele no meu corpo, tá? Apenas com uma mão. Então nós temos aqui a parte central do corpo, que é o plexo, ok? E nós podemos começar esse movimento fazendo o movimento... Deixa eu me afastar aqui. Fazendo o movimento para baixo, tá? Pode ser. Então, digamos assim, eu posso descer pelo lado direito. Imagina que a ponta dos meus dedos estão alcançando, energeticamente falando, lá embaixo, lá nos meus pés. Eles sobem, passa pelo centro do corpo, vai até o topo da cabeça, retorna, passa de novo pelo lado direito, sobe pelo lado esquerdo pela perna, daí cruza no meio e sobe, vai até o topo, desce pelo lado esquerdo. E esse movimento aqui eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Se você tiver uma percepção, mesmo que seja pequena, desse movimento, ou seja, de sentir o movimento, de sentir o campo de energia, mesmo assim, essa energia vai estar fluindo. Tá? Então, isso é um movimento de apenas uma mão. Esse mesmo movimento que eu fiz nesse sentido aqui, né, que é o sentido vertical, tá? Eu também posso fazer no sentido horizontal. Ou seja, puxando o movimento, eu posso parar aqui, né? Podemos colocar a mão no plexo se quisermos, né, se for confortável, sempre é bom botar a mão no plexo.
né? Porque está cheio de energia, a gente não quer, nós não queremos, não desejamos, e fazer esse movimento girando para o meu lado, aqui para o meu lado direito. Então eu vou fazer um círculo, vou retornar por cima, sair por baixo, vim, cruzei. Vocês olham que o movimento ele está fazendo o sentido do infinito, e volta e desce pelo lado direito, sobe e desce pelo lado esquerdo, e sobe e desce, faz um círculo, né? Eu vou fazer ele mais curto para mostrar. O movimento é esse aqui, ó, desce e aqui vem aqui, é só isso, tá? É uma coisa muito, muito simples de ser feita, tá? Isso é um movimento, então, aqui o que eu mostrei? Eu mostrei um movimento que dá para fazer em dois sentidos. É só esses sentidos que dá para fazer? Não. Dá para fazer esse movimento em mais sentidos, ou seja, em mais direções. Eu posso fazer esse movimento para frente, ok? Imagina que ele passa pelo meu plexo, vai lá para baixo, lá atrás e volta por cima. Ou seja, eu posso fazer um movimento, esse fluir da energia do infinito de diversas formas. Eu posso fazer esse movimento aqui, na frente do meu coração. O movimento pode ser feito da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Pode ser feito por cima, pode ser feito por baixo. Tudo vai depender de como você está se sentindo. Qual é o objetivo desses movimentos? É colocar a nossa energia, que é uma energia que não é só uma energia física, colocar ela em equilíbrio e nos dar energia, muitas vezes, que a gente não tem para o dia a dia. Tá? Então agora eu vou mostrar que vai ser, digamos assim, uma sequência desses movimentos, tá? Eu comecei mostrando apenas com uma mão. Eu já começo dessa forma que eu vou mostrar para vocês. A minha mão esquerda sobe, vou fazer um movimento mais curto para poder mostrar. A minha mão esquerda sobe e a minha mão direita desce. Tá? Isso pode ser feito mentalmente. A mão direita, na verdade, já está alcançando lá a ponta do pé da perna direita, e a mão esquerda está subindo em direção ao topo da cabeça. Como aparece assim no vídeo. Aí eu fui lá embaixo, voltei, e aí eu centralizei a energia. Aí eu vou fazer o movimento contrário. Eu vou subir com a mão direita pelo lado direito e vou descer com a mão esquerda até o pé. E lá no pé, elas vão se juntar, né? Uma está no topo da cabeça e a outra está no pé. Elas descem, a direita desce, a esquerda sobe, e elas se encontram no centro. Eu repito esse movimento 9 vezes, 7, 5, 10, 12, 15 vezes se quiser. Não tem um número limitado de movimento, é mais o que você vai cansar ou não vai cansar. Tá? Então esse já é o movimento coordenado, que é o movimento do toroide. Tá? Então isso não é uma teoria, isso é uma prática. Eu comecei pela prática. Depois eu fui pesquisar. E se você fizer uma pequena pesquisa no meu canal, lá na comunidade, você vai ver que eu coloquei vários vídeos sobre física quântica, porque eu queria entender as moléculas não tanto, mas mais os átomos, né? Como os átomos eles atuam. Mas isso é uma pesquisa que eu fiz para entender o funcionamento. Tá? Gosto de física quântica, não sou um cientista, mas eu gosto de estudar física quântica. E aí eu vou colocar mais um movimento, tá? E aí eu faço apenas com uma mão. Eu uso assim, tá? Assim. A mão pode ficar solta. Se eu usar a mão toda, apenas um dedo. Aí, se quiser fazer mentalmente, também funciona. Tá? Então nós podemos fazer esse movimento não só no chakra do coração, na frente do timo aqui, nós podemos fazer na garganta, no terceiro olho, no chakra da coroa, no plexo, no chakra sexual e no chakra básico. Tá? Eu sugiro, tá? Como é que é o movimento? É o movimento do infinito, né? Esse movimento aqui. Ok? E aqui é a mesma coisa. Fazendo o movimento do infinito. Ok. Para quem tem
um pouquinho de percepção da energia, né, de como a energia flui à nossa volta e como ela flui no nosso corpo, vai perceber claramente que esse movimento ele nos traz um equilíbrio. E ele também nos traz um pouco da nossa consciência aqui planetária. Então, em princípio, são esses 3 movimentos. Se, né, houver vontade das pessoas que participam do canal que eu expanda esse assunto, coloca aqui nos comentários. Eu vou expandir. Tá? Tem outros movimentos. Tem algumas coisas que dá para falar, tem outras coisas que não dá para falar sobre esse assunto. Mas eu gostaria muito de poder aprofundar isso, mas se não houver interesse também não tem porquê, né? E eu tenho procurado trazer pro canal as minhas experiências práticas. E quando, por exemplo, quando eu faço um reator, né? Por exemplo, como esse reator aqui. Isso aqui é um reator dinâmico, né? Só que ele é um reator multidimensional. Peguei uma base, coloquei um reator aqui dentro, você já conhece os reatores, e montei essa estrutura aqui. Ele está funcionando com um transformadorzinho pequeno de 5 watts, né? Volts, corrente contínua, então ele não faz muito barulho, é bem estável, mas isso são experiências. E nem sempre as experiências dão certo. Então, a coisa de trabalhar com experiências é que elas, às vezes, a gente demora para poder obter o resultado que a gente quer. Eu tenho um objetivo com relação a esses reatores. E tenho feito, quando eu comecei a fazer as experiências desses reatores, eu obtive alguns resultados. Mas eu preciso direcionar esses resultados para que eles sejam efetivamente plausíveis de serem, até inclusive visíveis, né? E quando eu junto essas tecnologias, ou eu junto os campos de energia, eles produzem um efeito, mas nem sempre esse efeito é uma coisa mensurável a nível físico imediato. Então eu tive uma experiência quando eu fiz um reator desses aqui, que eu coloquei num prato daqueles de antena parabólica, que é uma antena que capta sinal dessas operadoras. Eu tinha duas antenas dentro do meu quarto, embaixo da minha cama, e tinha mais alguns espalhados também, tipo um reator dinâmico, só que ele tinha algumas funções diferentes, como magnetismo e eletricidade, e alguns arcos também que eu tinha feito. E tudo, claro, demanda tempo, e aí as coisas vão vindo, então nem sempre consigo trazer, ou toda semana tá trazendo essas experiências para vocês. E eu queria deixar um último recado, que é um recado da Fundação. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, na descrição do canal da Fundação, onde eles têm vários chamado workshop, né? Eles têm os vídeos e eles têm também os áudios, onde o Mr. Cash ele fala dos campos. Então ele já está fazendo e está alimentando as pessoas, né? Diz que as pessoas colocam fones de ouvido, ficam conectados lá numa rede específica e eles transportam a energia. Por exemplo, vou pegar o que eu escutei por último agora. Por exemplo, a energia da banana, pega uma banana, bota lá dentro de um aparelho específico, transmitem essa energia para a pessoa que está ouvindo, né? Que pode ser mais de uma pessoa ouvindo o mesmo áudio. E a pessoa sente, então, a saciedade de estar comendo uma banana, né? Isso é uma coisa incrível. Na prática mesmo, não sei porque eu não participei ainda, então não tive oportunidade de participar e não sei exatamente como é, mas dá para imaginar, tá? Então, os campos estão aí para serem experienciados, mas requer que a pessoa se empenhe, que ela queira realmente experienciar. O objetivo disso? Bom, o meu objetivo é expandir a consciência. Esse é o meu objetivo principal. E todas as minhas experiências, aquelas, né, dessa evolução de 5 anos, as que deram certo, as que não deram, é com esse objetivo. E é isso. Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. Fiquem todos bem. Paz e luz. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se gostar, deixa o seu like, né? E
ative o sininho da notificação. Muito obrigado, fiquem todos bem. Valeu!